Sou Carlos Castro, estamos no Museu do Protestantismo do Ceará e queremos abraçar os irmãos do programa O Missionário, que tem como um dos apresentadores o nosso irmão Edilson Ferraço, que nos dá o privilégio de também ser participante do nosso programa Tempo de Recordar, que é feito na web rádio do nosso museu para todo o Brasil e o resto do mundo. E eu fico feliz e agradecido por estar me dirigindo nesse momento a esta grande audiência deste maravilhoso programa que ganha quase todas as casas aí de Abaetetuba e outras em milhares de lugares em todo o Brasil, através do YouTube e, quiçá, no mundo todo, já que a nossa rede mundial de computadores tem um alcance que vai em lugares que a gente nem imagina. Todavia, talvez você se pergunte o que é que esse museu tem de especial para ser apresentado. E eu diria que nós temos um punhado de relíquias que fizeram parte da história da nossa gloriosa instituição Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana e também Igreja Batista, já que essas três igrejas, elas são consideradas as pioneiras no Brasil na pregação do Evangelho. E eu queria mostrar para vocês, através das nossas imagens, algumas relíquias que estão sendo vistas por muitos visitantes. E dentro desse contexto, talvez você se pergunte, mas Carlos Castro, como foi que surgiu a ideia deste museu? Este museu ele veio de uma ideia criada em 1995 de um jornal da minha igreja. Eu fundei esse jornal, comecei a divulgar os eventos, fazer entrevistas, reportagens e tempos depois veio nascer o meu desejo de escrever livros. Já publiquei 8 livros e desses 8 livros, 6 são especificamente de história, e esse jornal ele nos presenteou esse desejo e esse interesse pela história. Eu vou mostrar aqui um periódico para vocês, um dos periódicos, que é esse aqui, ó, Jornal Voz no Deserto. É esse jornal aqui. Esse aqui foi o pioneiro que permitiu que a gente desse início à questão da nossa historicidade da Assembleia de Deus, que é a igreja que eu faço parte aqui no Ceará. Ó, então esse jornal ele foi meio que a porta que se abriu para a gente começar a desenvolver esse desejo pelo conhecimento histórico. Nós temos aqui algumas relíquias, como uma Bíblia que foi de uso pessoal do pai de Emiliano Ferreira da Costa, que foi quem presidiu a nossa convenção no Estado entre 1962 e 1985, quando ele veio falecer. Essa Bíblia, ela é de 1878. Ela é uma Bíblia que é costurada com uma linha de algodão e cada página desta Bíblia tem uma peculiaridade, que é dedicar um ano dentro da história.
né? Cada página equivale a um ano da história. É uma Bíblia bem diferenciada e ela é de Antônio Pereira de Figueiredo. Ela é de Antônio Pereira de Figueiredo e, portanto, também é uma edição portuguesa. Nós temos aqui ainda como é que eu chamo aqui, rapaz? Deixa eu pegar aqui para vocês. Um manual bíblico. Ele precisa ser restaurado, mas logo, logo vamos fazer essa restauração. E é uma peça que já está um pouco... me perdoe aí eu estar pegando sem luva, mas eu quero mostrar para vocês o ano de edição desse material aqui, ó. Acho que dá para vocês verem aí no vídeo, né? O título aí, e o ano é 1880. É muito antigo ele e faz parte da coleção de objetos que a gente tem aqui no nosso museu. Também temos algumas cartas escritas à mão, esferográficas, de um pastor que foi muito operante na obra de Deus aqui no Ceará e que estava aí em Belém do Pará em 1926, quando Celina Albuquerque, através de uma profecia, disse que ele precisava voltar para os patrícios, ou seja, voltar para o Ceará, para o trabalho de evangelização, e ele vai escrever uma carta para o pastor Emiliano, aonde ele faz esses relatos ainda quando estava em Belém do Pará. Uma outra relíquia importante é esse candeeiro aqui, que pertenceu a uma família de Itapajé. Segundo a família, ele foi trazido de Portugal por volta de 1898. E esse candeeiro aqui no Ceará, ele foi utilizado pelo Gunnar Wingren, que é o fundador do movimento pentecostal aí em Belém do Pará. Foi usado também pela Maria de Nazaré, que foi a cearense que veio daí, trazendo o evangelho para cá. E o próprio Adriano Nobre, que foi quem oficializou a igreja aqui em 1914. Já essa pequena lamparina, ela foi encontrada em uma congregação na cidade de Maracanaú, que fica aqui na região metropolitana de Fortaleza, e ela é datada de 1936, quando o trabalho começou ali naquela região. Ela foi utilizada pelos irmãos. A particularidade que tem nesta lamparina é que eles fizeram um gancho, e aqui ainda tem um local, a marca de um parafuso, onde eles fixaram em cima, perto do púlpito, e essa lamparina clareou por muitos anos, né? Os pastores lerem a Bíblia Sagrada e, portanto, a gente guarda com muito carinho essa relíquia que o tempo, que está resistindo ao tempo. E vamos a mais relíquias aí para mostrar para vocês. Nossas avós, usava esses panelões aqui de ferro maciço, né? Isso aqui eram conjuntos que tinham naquela época. Isso aqui remonta da época dos escravos. Eu encontrei em São Luís do Curu esta relíquia, que fez parte de algumas pessoas que também já pertenciam à minha família. Esse pequeno bule, ele era utilizado para encher os cálices de vinho
nos dias da Santa Ceia. Veio também de uma congregação por nome de Picada, em Maracanaú, e aqueles irmãos eram tão saudosistas que guardaram a toalhinha que ficava embaixo deste objeto. Deixa eu abrir essa toalhinha para vocês verem como ela é linda, e a gente conserva aqui essas coisas com um carinho muito especial. Olha, feito na agulha por aquelas irmãs daquela época. Olha o carinho que elas tinham pela obra de Deus, e a gente conserva isso aqui com muito amor, porque as mãos que trabalharam este objeto aqui, elas tinham um amor enorme pela obra de Deus. Valor financeiro aqui talvez seja R$5 no valor de hoje. Na época deles era o réis, né? Vamos, R$5 no valor de hoje. Mas vale milhões, porque a importância está na história desse objeto. Também temos aqui o primeiro livro publicado no Brasil sobre história da Assembleia de Deus. Não existe outro do tema. Esse aqui foi o primeiro, e ele foi editado pelo maranhense José Teixeira Rego, que presidiu a nossa igreja aqui no Ceará entre 1932 a 1960. Esse é a breve história da Assembleia de Deus no Ceará. E outra relíquia mais especial ainda é esse pequeno livreto aqui. Já a história desse livreto, que foi escrito pelo Adriano de Almeida Nobre, ele é de 1929. E, portanto, este aqui foi o primeiro livro. Ele tem 104 páginas, ele tem 13 gravuras. Este aqui, ele foi o primeiro livro publicado por um pastor da Assembleia de Deus. É uma grande relíquia, e também só existe esta unidade aqui para ser vista, e é aqui no museu, né? Outra relíquia muito especial é esse Salmos e Hinos, datado de 1920, e que foi de uso pessoal do maior escritor evangélico brasileiro. Aqui no Brasil ele foi o maior a escrever a quantidade de livros, mas por ser de naturalidade americana, a sua história principal, né, foi aqui no Ceará. Seu nome é Orlando Spacer Boia. Este homem, ele produziu 153 obras, inclusive Os Heróis da Fé. É uma das suas obras mais incríveis que a gente conhece. Esse Salmos e Hinos, ele é uma edição de Portugal, tem a rúbrica do personagem, ó, tá aqui a rúbrica dele aqui, e ele é datado de 1920. E finalmente estamos com esta última ala aqui do museu, ainda em plena construção. Esperamos ainda a sua conclusão, e são muitas coisas para falar para vocês, e também comentar sobre a importância delas aqui para o museu, e fazer também os agradecimentos da visita ilustre que tive aqui do irmão Edilson Ferraço, da irmã Regina e de seus 3 filhos, que são muitos abençoados e que alegram com certeza o coração deste jovem casal que ama
de forma profunda a missão do Evangelho na vida deles. Eu percebo pelo falar do irmão Edilson e pelo carinho que ele tem pela história e pela pregação do Evangelho, que Deus levantou esse casal para fazer uma grande obra aí em Abaetetuba, em Belém do Pará, aqui no Ceará e, por que não dizer, em todo o Brasil. Tudo que vocês estão vendo da história aqui no nosso museu, nós também queremos, de forma muito gratificante, agradecer o carinho que o nosso querido irmão Edilson tem por esta obra e pela bênção que ele também tem dispensado para nós aqui no estado do Ceará. Para o nosso irmão Edilson, para os pastores que estão aí ladeando neste maravilhoso programa, eu só tenho que dizer para os telespectadores da TV e do programa O Missionário que vale a pena a gente colocar o coração na obra do Senhor. A maior riqueza que a gente pode produzir nesta vida é aquilo que fazemos em prol do reino de Deus, que já pagou uma dívida enorme por nós, enviando o seu Filho para morrer em uma cruz e nos dar a salvação, a vida eterna. É a maior riqueza. Toda a riqueza do mundo não vai servir para quem granjeá-la. Vai sempre ter uma geração após outra geração, e as gerações vão passando, e o que é terreno se finda, mas o que é eterno permanece. E eu quero aqui, de forma muito carinhosa, agradecer a todos vocês. Que Deus abençoe. Vamos em frente.